Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique e nesse vídeo a gente vai continuar fazendo aquela lista dinâmica duplamente encadeada que a gente estava fazendo no vídeo passado. Vamos fazer aqui a função de remover item agora, tá? Eu estou tentando falar um pouco mais alto aqui porque eu andei reassistindo meus vídeos e eu acho que eu falo meio baixo, não sei, não dá para ouvir direito. Vamos ver se agora resolve, né? Então aqui, ó, remover item. Para remover item, peraí. Eu já vou fazer essas verificações aqui primeiro, tá? Por quê? Eu poderia muito bem colocar o Go to First aqui, a primeira coisa que eu faço, porque todos os casos de remoção que eu vou fazer aqui, o Go First ele tem que ser feito, a gente sempre tem que começar do primeiro, exceto no caso se eu estiver tentando remover o último elemento. Só que quando eu vou verificar o tamanho do elemento, a função tamanho ela muda a posição de onde eu estou apontando. Aí isso dá problema para poder remover no primeiro, dá problema para, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, o primeiro caso de remoção que tem é quando eu tento remover no primeiro elemento, ou seja, eu quero o index 0. Se o index que eu estiver tentando remover for o 0. Então aquele diagrama 10, menos 2, 4, isso aqui é um teste, tá? Vamos ver como é que como é que a função tem que se portar. Se eu tentar remover o 10, como é que eu faço? Bom, eu preciso fazer com que o menos 2 se torne o primeiro elemento, e aí todo mundo diminui um de posição. Mas, na verdade, é bem mais fácil que isso, né? Eu pego o menos 2, coloco que o anterior dele é nulo, e aí eu posso limpar esse 10, né? Então, para isso a gente tem que ir para o primeiro elemento e andar 1, porque a gente nunca quer estar na posição que vai ser limpada. A gente tem que... Eu preciso saber, eu preciso de referenciar outro ponto para poder matar o outro. Eu não posso limpar a posição que a lista está, né? Eu sempre tenho que fazer uma artimanha para que isso não aconteça. Então a gente vai fazer aqui a função go to first list, certo? Então a gente está no primeiro elemento. É o primeiro elemento que a gente quer remover. Então eu vou andar 1 para eu poder a partir do andar 1, ou seja, eu vou passar do primeiro para o segundo. Aí a partir do segundo eu vou ver o que eu faço. Eu vou tentar matar o primeiro. Então list será igual a list.próximo. Eu andei 1 para frente, ou seja, eu estou na posição 2, né? No index 1. O que eu faço? List.anterior é igual a null. Como assim? Eu estou na posição 2, né? Vamos voltar naquele... Não sei porque eu apaguei 2 menos 1. Pode ser qualquer número, tá? Eu quero remover o 2. Eu começo do 2 e vou para o menos 1. O que eu faço? O anterior do menos 1 é nulo, porque para um elemento ser o primeiro, que significa que o anterior dele é nulo. Então, tá. Então, o anterior dele é nulo e agora eu posso limpar o 2. Eu vou deixar isso aqui que a gente vai usar depois. Então, list, como o list.anterior é nulo, e eu já desfiz a conexão que ele tinha com o próximo, né? Na verdade, eu perdi essa informação, né, de propósito, né, porque é para ser limpado mesmo. A gente faz list.free no list.anterior, que é o elemento que eu estou tentando remover. Então, esse aqui é um caso particular, que é quando é o primeiro elemento. Por quê? Porque nesse caso a gente a gente tem que tratar de forma diferente, né? Porque aí a gente não pode simplesmente... É um caso particular porque a gente não tem de onde começar, né? A gente tem que pular um para frente, é diferente. Assim como o caso que eu vou mostrar agora, vou mostrar depois, né? Que é o caso de remover no último elemento, né? Porque não existe nada antes, né? Então a gente tem que... É mais fácil, mas é diferente. O index for maior que 0, né? Esse aqui é o segundo caso. Se o index estiver entre 0 e entre size list menos 1. Nesse caso aqui, né? A gente faz o go to first primeiramente. Por que eu não posso fazer o go to first aqui? Porque a função size, se vocês olharem bem, ela leva o ponteiro da lista para o último elemento. Aí se a gente for tentar, a gente acha que está no primeiro, mas a gente está no último. Aí a gente vai dar um problema aí, certeza. Int i for i igual a 0 e
menor que index menos 1. Por quê? Porque eu quero parar uma posição antes do que eu desejo remover, né? Então, por exemplo, se eu quero remover, nesse caso aqui, o menos 1, eu preciso parar no 2, para a partir do 2 eu isolar esse menos 1, né? Para a gente limpar um elemento da lista, a gente tem que isolar ele. Então, ele tem as duas conexões, a gente tem que, as quatro, na verdade, duas, o próximo e o anterior, a gente tem que desconectar o resto da lista, porque senão, ó, é uma reação em cadeia. Eu limpo tudo, a lista, um elemento destrói a lista inteira. Então, isso não pode acontecer, obviamente. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte. O lista vai receber lista.próximo. E aqui, a gente está no 2, certo? Vamos supor, né? A gente quer remover o menos 1. Então, eu estou no 2. Eu preciso salvar esse menos 1 aqui de alguma forma para que... quer dizer, eu preciso colocar ele dentro de alguma variável para eu não correr risco de dar problema. Então, vou colocar um temporário é igual a lista. Lista.próximo, né? Porque a gente está um antes do elemento, o temporário que eu quero remover. E o que a gente faz agora? A gente faz o seguinte. Temp list.próximo, ou seja, o próximo do 2 tem que ser o 4. A gente isolar, porque a gente está tirando um do meio. Então a gente tem que fazer temp.próximo. Se o temp não é o 1, quem é o próximo? Não é o menos 1? O próximo do menos 1 é o 4. Então a gente vai fazer isso e a gente vai parar na quarta. E agora a gente faz o quê? A gente faz temp.próximo ponto anterior, ou seja, o anterior do 4, fica meio feio assim, né? Que no caso seria o menos 1, agora vai apontar para o 2. A gente faz aqui, ó, esse aqui é igual a lista. O que aconteceu? A gente isolou o menos 1. O menos 1, a gente tirou o anterior dele do 2 e tirou o depois dele, não é mais o 4 também, né? Então, o que a gente faz? A gente não pegou o 2 e ligou diretamente com o 4 e o 4 ligou diretamente com o 2, contornou o menos 1, ou seja, ele é um ponteiro isolado, a gente pode limpar ele, né? Sempre tem que limpar, senão você não adianta, né? E o último caso, mas não menos importante, é se o index for igual ao size lista menos 1. Nesse caso aqui a gente não precisa colocar o go to first, porque eu quero colocar o ponteiro no último elemento, que é o que a função size faz por acaso, né? E aí o que eu faço? É muito semelhante a esse caso aqui. A única diferença é que o que a gente precisa fazer? A gente basicamente precisa pegar a lista. Eu quero remover o 10 nesse caso. Eu preciso passar para o 4, para eu poder matar o 10 a partir do 4. Então a gente faz que lista é igual a lista ponto anterior. Eu estou no index 3 e eu vou para o 2 anterior. O que eu faço agora? Eu faço o lista.próximo é nulo, né? Você vê que é o inverso do primeiro caso. Free lista.próximo. E aí a gente retorna 1 aqui porque deu certo. Tá. E aí, em qualquer outro caso, né, a gente retorna 0, porque, por exemplo, se eu estiver tentando pegar um index que está fora da lista, né, aí a gente tem que dar erro. Quer dizer, a gente tem que ver isso também. Aqui no caso, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai fazer... Vamos testar essa função? Remove item, lista, eu quero remover... Vamos testar primeiramente removendo o primeiro elemento. Só antes, vamos fazer um go to first aqui, para a gente poder saber exatamente o que a gente tem que fazer. Eu vou usar aqui o debug, tá? 3, 2, 1 e... Achei que não estava gravando ali para cá, falei, ixi, deu merda já. Então aqui beleza, a gente já está aqui no debug. Como é que é essa lista? Ela começa com 1, 3, 2, menos 25, menos 50. Depois que eu executar a função, o 1 tem que sumir, né? Tem que começar direto do 3. Vamos ver? Beleza, então apareceu o 3 aqui.
Agora vamos remover aqui o elemento 2, por exemplo, né, que seria vamos ver qual que seria aqui. Seria o 3, né? Ó, não, seria o 2. Então, tem que ir do 3 para o menos 25. Vamos ver. Beleza. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, mas aqui eu tenho que ver isso aqui também. Vai do 1 para o 3, menos 25. Beleza, né? E agora vamos remover o último elemento, né, com a função 4. Vamos ver. Então, aqui no caso, ele vai ter que remover o 50, né? Que é quem está por último ali, né? Quem está por último é o menos 50. Então, executando a função, vamos ver aqui, ó. A lista começa lá do 1, 3, 2, menos 25. Então, a função remover está funcionando por inteira, né? Eu acho que no vídeo passado, da lista simplesmente encadeada, dava certo, mas eu acabei não testando. Eu cometi um erro, né? Porque se tivesse dado errado aí, meu irmão, aí ia ficar errado lá e essa desgrama lá. Aí, meu amigo, ia cair na minha cabeça assim. Era só o vexame, né? Vagabundo não faz as coisas direito. Mas enfim, não iria dar certo, tá? Iria dar certo, eu espero, né? Depois eu vou até conferir isso lá. Então, get item, agora as funções aqui, a parte mais difícil já foi, tá? Como é que a gente faz o get item? O get item a gente tem que usar um index, então no caso a gente vai ver aqui, se o index ele for menor que 0, a gente está verificando aqui tudo que não pode. Se for menor que 0 ou for maior que size da lista, eu não vou nem olhar, né? A gente já retorna 0, né? Na verdade, isso aqui é uma coisa eu acabei de notar, né? Quando a gente retorna int, né? Eu não sei, nesse caso aqui, está retornando 0. Eu não sei se o 0 ele realmente é 0, né? Se o elemento que eu removi, que eu peguei é 0, ou então se deu erro. Nesse caso aqui, a gente poderia tentar fazer algum jeito aqui disso não acontecer, né? Tentar fazer um struct para a gente poder definir o retorno da função, né? Mas eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto com isso assim. Acho que tudo bem a gente fazer isso. E aí agora a gente faz o goToFirst, tá? Vou usar esse algoritmo aqui do sort, porque o goToFirst, né? Se por acaso ele for nulo, aí o goFirst já vai ver se a lista é nula, se ela está vazia, né? Se ela existe, mas só não tem nenhum elemento ainda, enfim. Agora a gente pode começar. Muito fácil, né? A gente declara aqui um i, for i igual a 0, igual a 0 e menor que index, tá? Aqui no caso seria que aí, ó, vamos supor que a gente está aqui no caso lista é igual a lista ponto próximo. No caso aqui, a gente está vendo o seguinte, por exemplo, vamos supor que o index eu quero pegar o elemento da primeira posição. Começa do 0, e aí, por exemplo, beleza, o 0 é menor que enquanto o i for menor que 1. 0 é menor que 1? Sim, então ele vai rodar uma vez. 0 é menor que 1 é menor que 1? Não, aí ele para, né? Assim por diante. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar list.none. Não é verdade? Porque aí, vamos ver se isso aqui funciona. Println ou printf, println, o cara tá louco aqui no Java aqui já. Get item list, no caso aqui eu dei nome em português, né? Ser inteligente. Então, o elemento número 3, né? Quem será que vai ser o chamado, né? Opa, peraí, o que foi? Acho que é porque estava selecionado lá. Menos 25. Então, no caso aqui, ele pegou o penúltimo elemento, que era o menos 25. O último é o menos 50. Então, acho que está funcionando. A gente nem precisa
ficar testando muito isso aqui não, né? Vamos testar o 0. Só para não ficar com nenhum tipo de fantasma. 1. Realmente o primeiro elemento dessa lista é 1, então tá tudo certo com essa função aqui. Vou deixar ela aqui. Agora, eu acho que isso aqui é o que? É o erro que acabou de dar. E agora, a gente tem aqui as funções de adicionar de arquivo para a lista e de adicionar de lista para o arquivo. Essas funções aqui, se vocês repararem bem, a gente já fez elas. A gente já fez, só que a gente, enfim, não tem muito mistério aqui não. Então, o que eu vou fazer aqui então? A gente vai fazer o seguinte, né? A gente recebe o file path e a gente também recebe a lista, né? Vou usar aqui o file, engraçado que é todo escrito em maiúsculo, né? File arc é igual a fopen, então a gente no caso vai abrir file path e a gente vai usar aqui o R mesmo, né? Que é o read, né? A gente só precisa ler, tá certo? A gente não vai escrever nada no arquivo por enquanto, né? A gente faz aquela verificação se o arc é nulo, né? Se no caso acontecer isso, a gente retorna 0, não fecha, tá? Porque pode ser que tenha tido algum problema, né? O file path, não, por exemplo, o arquivo não existe aqui, né? A gente vai criar um arquivo aqui agora para testar. A gente está no modo R, que é só que a gente não, essa função aqui é para pegar o que está no arquivo e passar para a lista. A gente vai colocar aqui int num, certo? E while, tendo dado certo ali, né? fscanf de %d interesse de num. Enquanto isso acontecer, né? Deixa eu ver aqui. fscanf %d. E enquanto isso foi igual a 1, certo? A gente faz o seguinte, né? Aqui no caso tem que faltar o arc, né? A gente escaneia do arquivo e a gente pega, enfim, aí aqui é o scanf normal, né? Enquanto isso aqui for igual a 1, ou seja, ele conseguir escanear, né? A gente faz list, add item, list, o num. Aí a posição aqui, a gente vai sempre adicionar, a gente vai declarar um i, né? Então o i que começa com 0, a gente faz aqui o i e a gente faz i mais a cada vez que a gente faz isso, a gente incrementa 1 toda vez, né? Acho que vocês... E aí, a gente no caso retorna 1 aqui, tá? Que significa que a operação foi concluída. Vamos fazer um teste, né? Eu vou apagar essas funções aqui que a gente já viu que está funcionando, tá? E aí a gente vai fazer um teste só disso. Então, add file to list, a gente precisa criar um arquivo agora, né? Vamos ver aqui, ó, nums.txt. Vou colocar aqui, ó, todos esses números aqui, tá? Eu já fiz esse teste aqui antes e, enfim, mas é sempre bom a gente testar de novo, né? Enfim, tá? Acho que é um bom número já, né? E aí vamos lá, add file to list, então a gente pega aqui nums.txt, tá certo? Eu pego esse relative path, só que como ele no caso ele está na própria pasta aqui, a gente pode simplesmente colocar o nome dele. E a gente coloca aqui a lista, no caso aqui lista, e a gente vamos ver, a gente vai executar a função, vamos ver se ele vai pegar tudo aqui mesmo. Beleza? Como é que tá essa lista? Então deu certo aqui, ó, peraí. Ah, tá, a função ela não tá no primeiro, né? Então aqui no caso, esses aqui são todos aqueles números que eu pus, certo? Ao menos 2, ele pega negativo, positivo, tá? Beleza, tá tudo certo, tá tudo funcionando aqui, nada de demais. Eu só coloquei um número negativo. Não, eu coloquei 2, na verdade, né? Bem, enfim, tá dando certo, que bom, né? E agora a gente vai fazer a função que faz o contrário, né? Ela pega tudo que está na lista e coloca no arquivo. Essa função aqui, eu acho que a gente deve fazer uma coisa, né? Que é o seguinte, né?
Eu não preciso... Essa função getItem, ela... Bem, como é que eu posso explicar? E aqui no caso, essa lista aqui, ó, eu presumo que a lista esteja vazia, né? Porque, enfim, a gente... isso aqui, peraí, deixa eu corrigir isso aqui para ficar na ordem, né? Isso aqui é o size list menos 1, né? Não é igual ao size list, né? Isso aqui é uma coisa que, inclusive, eu não fiz no episódio passado, né? Porque senão, vamos supor que a lista já tenha mais elementos, né? Vamos supor que ela tem 10 elementos. Se eu começar do zero, ele vai adicionar também, só que aí vai ficar fora da ordem da lista normal, né? É só uma coisa assim, é necessário fazer isso aqui? Não é necessário, a função vai funcionar, mas assim, é só por questão de ordem. Você pode colocar aqui para ele adicionar o ordenado também, se quiser, né? A gente poder adicionar o ordenado, aí a gente decide, tá? No caso eu vou colocar aqui para adicionar na ordem que vem mesmo, tá? A gente criou uma função aqui para adicionar ordenado, tá? Então aqui no caso a gente vai pegar aqui a mesma coisa, tá? Então aqui, aí eu ia falar o que dessa função aqui? Eu ia falar o seguinte, essa função getItem, cada vez que a gente faz ela, a gente percorre um loop. Isso é desnecessário, porque a gente pode simplesmente fazer o seguinte, né? While, a gente pega aqui, ó, while, a gente faz um go to first aqui, né, primeiramente, né, e aí no caso o go to first ele vai ter aquelas, a gente pode pegar esse mesmo algoritmo de sempre para fazer o go to first, né, beleza, e aqui o que a gente faz? A gente faz o seguinte, então, a gente faz o seguinte agora, né? A gente está aqui no primeiro elemento, a gente faz o seguinte, while lista.próximo for diferente de nulo, né? Porque aí a gente não tem que andar mais para frente quando isso acontecer, porque o próximo é nulo. Eu não vou querer chegar no nulo, né? Eu vou querer chegar na beirada da lista. Lista é igual a lista.próximo, e cada vez que a gente faz isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que printf tá certo, printf no arc %d barra n, né? A gente adiciona esse lista.num. Se a gente fizer isso aqui que eu estou mostrando, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui até quando isso aqui for o último elemento, né? E aí quando isso aqui for o último elemento, a gente não vai, ele não vai printar o último elemento, né? Porque vamos supor que se a lista tem tamanho 1, o próximo é nulo? Sim, aí ele não vai printar. Então a gente tem que fazer isso aqui mais uma vez, só para, né? Enfim, a gente retorna 1. Vamos ver se isso aqui está funcionando. É o seguinte, eu vou apagar esses arquivos aqui, tá certo? Eu vou apagar essa lista aqui, tá certo? E a gente tem que fazer com que apareça dessa mesma forma aqui, né? Porque, enfim, se ele adicionou ordenadamente, ele adiciona na lista na ordem que tá, né? Eu poderia simplesmente começar para colocar do início sempre, aí o pau torando, mas não, vamos fazer direito. E aqui no caso, a gente faz o seguinte, né? Vamos adicionar de lista para arquivo. A gente pega aqui a mesma lista e apresenta aqui. Eu apaguei o arquivo. Não, peraí, volta. Lista e nums.txt. E aqui no caso a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não vai usar o R, a gente vai usar pode ser o A, mas eu vou usar o W mesmo, tá? Que eu acho que não faz sentido. Enfim, eu fiz um vídeo falando sobre arquivos no Java, né, e eu vou fazer alguns projetos desenvolvendo arquivos e eu falei de algumas práticas que eu vou usar para isso, né? Inclusive não mexer
com um arquivo puro, assim, sempre usar uma lista para poder printar, para ficar algo padronizado, para não ter que mexer com o arquivo em si e mexer com as estruturas de dados que são mais confiáveis, enfim, fica uma coisa mais melhor. Essa é a minha opinião. Entendeu? Então aqui no caso, eu vou fazer o seguinte, né? Eu preciso que essa lista tenha tudo aquilo, então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar, eu vou criar outro arquivo chamado de nums print.txt, não precisa do txt, tá? Aí no caso eu vou fazer a lista, mandar aqui para esse print, e aí a gente precisa ter todos esses números aqui, ó, tá? Nesse arquivo aqui depois que eu executar a função, no arquivo print. Então vamos lá, vamos pegar aqui, né? Peraí, o que foi aqui? Oxe, onde é que foi isso? Tá, foi em algum lugar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, foi aqui? Deixa eu ver isso aqui. Vai. Que é o problema aqui? Tá no, Peraí, vamos ver. A função create está certa, né? Deve ser alguma coisa que eu estou fazendo, né? Vamos tentar rodar de novo aqui para ver. A lista, como é que ela tá? O anterior é nulo, tá. Na hora que eu entro aqui, a gente faz isso aqui, tá. Size list. Ah! É isso aqui? É isso aqui. É que a lista é nula. Essa função de go to first aqui, mas é que estranho, né? Mesmo a lista sendo nula, ele passa daqui. É que eu tô... Eita, rapaz. É ou, tá? Tudo aqui é ou, tá? Deixa eu voltar aqui, né? Tudo isso aqui é ou, tá, gente? Eu errei. No episódio passado eu errei, tá? Eu nem vi isso aqui, tá? Enfim. Nossa, que coisa, gente. O episódio passado ficou errado o tempo inteiro, né? Enfim, tá? Basicamente, agora vai dar certo, né? Vamos ver aqui. O que acontece? Eu tava... Esse caso aqui, né? Se qualquer um desses tá problema. Só como tava i, né? Ou seja, o operador lógico i, precisava que os dois acontecessem, o que é impossível, né? Então, assim, que erro grave, hein? Depois eu vou ter que mandar um store aí, vou ter que fazer alguma coisa aí para poder suprimir essas coisas, né? Enfim, a lista tá cheia de números aqui. Depois que a gente rodar essa função aqui, esse arquivo aqui não deu certo. Não deu certo aqui, vamos ver. Tá, então depois a gente vai ver aqui, tá? Mas essa função aqui, ela não... vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Eu quero saber o que aconteceu aqui. Print txt, ele não adicionou, né? Vamos ver o que aconteceu aqui, né? Opa! Vamos ver. Entrando dentro da função. Go to first, vamos ver aqui. O resultado é 1, aí ele... Tá, beleza. Aí a lista está no primeiro elemento, né? Printf. Será que eu não deu flush? Mas espera, eu tô fazendo uma merda também, velho. Eu tenho que dar fclose. Fclose arc. Fclose aqui, eu acho que o problema é esse aqui, velho. Acho que eu descobri o problema, não tô dando fclose. Aí ele tá... Quer ver que é isso? Quantos vocês chutam que esse é o problema? Vamos ver. Se for, a gente vai ter que usar não, é isso mesmo, gente. Então, não se esqueçam de fechar o arquivo, tá? É muito importante. Não é só no Java, não, porque no Java não tem como, porque, quer dizer, no Java ele fica gritando pra gente lá, né? Pelo menos se tiver extensão, ele fica falando,
não está fechado, não está fechado. Então aqui a ordem ficou a mesma, igual eu previa, certo? Então as funções de arquivos estão funcionando. Aí, cara, que aquele erro ali foi grave, hein? Depois eu vou lançar um story aqui falando sobre isso, tá? Não façam isso, viu? Que merda que eu fiz. Aí por fim a função destroy, tá? Eu não vou criar a função de printar dessa vez, não, porque eu acho que a gente essa função ela não tem segredo nenhum, tá certo? Ela é muito fácil e, enfim, acho que nem precisa saber usar a lista duplamente encadeada, né? Só usar as funções prontas, acho que, enfim, todo mundo sabe fazer isso, tá? Não que eu queira, né? E printar também é uma coisa relativa. Vamos lá. Eu não vou fazer a função, tá? Tô com preguiça. Vamos lá. Então, para destruir a lista, o que a gente faz? Primeiro a gente tem que ver se a lista ela for nula, certo? A gente retorna, a gente retorna, né? A gente não precisa fazer nada. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, independente do caso, né? While, como a função retorna void, a gente não precisa preocupar com isso. While list for diferente de null, né? Ou seja, enquanto a lista não estiver vazia, a gente faz o seguinte, a gente remove item, a gente pode remover tanto do começo. Qual que é a diferença do remove para remove item? Ué? É que o remove é uma função dos arquivos, né? Tanto é que por isso que eu dei o nome de remove item, né? Porque senão a gente ia ter um problema aí, né? Remove é outra coisa. Então, remove item a gente vai remover da lista, a gente vai remover sempre do zero. E aí uma hora essa lista vai ser nula, ou a lista vai ser vazia, né? O ponteiro da lista ser nulo. E aí por fim a gente, porque essa função aqui, cada vez que ela faz isso, ela limpa o arquivo. Ela limpa o elemento. No final a gente faz free list, é isso aí, ó. Vou colocar aqui o destroy, sempre muito importante, né? Limpar as coisas, né? Não deixar os lixos de memória aí voando aqui no meu computador. Então, vamos ver se essa função aqui está funcionando. Então aqui, ó, lista toda certa aqui, né? No caso, ela está no último elemento, porque essa função aqui ela traz para o último. Damos destroy. Eita porra. Falha de segmentação, hein? Falha de segmentação. Eu acho que isso é porque enquanto lista for diferente de nulo. Alguma coisa ele está tentando remover. Remove item list. Deixa eu tentar ver isso aqui. Eita, velho, o que é? A função. Vou testar uma vez, 4. Eu acho que aqui vai ter uma hora que ela vai ter. Ela vai. 52, 45. Tá, que hora que tá chegando? Eu quero saber quando tá chegando o fim dessa lista aqui pra poder. Beleza. Eu cheguei no último elemento. Aí o anterior dele é nulo e o próximo. É quando ali só tem um elemento. Aí ele vai rodar. E aí ele vai vir aqui. Go to first. Ele já tá no first, né? Lista vai ser igual a lista ponto próximo. Rapaz. Quando a lista só tem um elemento, né? Nesse caso aqui, a gente tem que pensar nisso também, né? Quando ali só tem um elemento, se a gente fizer isso aqui, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Eu estou sempre considerando aqui que a lista, quando ela tiver só um elemento, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um else if, tá? If, isso não acontecia no exemplo da lista simplesmente encadeada. If lista, se o size, né? Se o size da lista list for igual a 1, tá? Porque se o tamanho da lista for 1, o critério, a gente tem que mudar uma coisinha aí, né? Se o tamanho da lista for 1, a única coisa que a gente faz é free list. Free list.
free assim, né? Certo? Isso aqui tem que... Aí a gente não precisa nem fazer isso aqui, basta a gente fazer dessa forma aqui, ó. Que eu consigo romper aí, diminuir o tamanho do código. Mas enfim, isso aqui é uma coisa que eu quase esqueci de que é o problema aqui, gente. Ah, claro, né? Tá tirando o ponto e vírgula. If isso... Peraí. Vou voltar aqui. Tá. Vou deixar assim mesmo, né? Tô no final já. Vamos ver agora se vai dar certo. Acho que agora vai, né? Vê. Peraí. Tentar de novo. Aí, tensão. Tensão no fim. Uai. Ah, moleque. Sou doido. Tá errado ali. Vamos ver aqui se agora vai dar certo. Vamos ver, ó. 4. Vamos ver se agora vai dar falha de segmentação, ó. Eu posso ir também que é mais rápido, né? A lista dinâmica, ela traz... já tá limpa, né? Que é o problema, hein? Se o tamanho da lista for 1... O que é o problema aqui, hein, cara? Galera, então, voltei aqui, tá? O celular, o vídeo atingiu o tamanho máximo dele. Acho que é porque tem muita coisa que eu tenho que apagar aí nesse celular. Mas aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar que a lista, ela vai ser nula, tá? Por quê? Porque o problema aqui é o seguinte. Ele está percorrendo isso aqui infinitamente, né? Vamos ver se isso resolve o problema, né? Agora beleza. Então agora a lista, beleza. Eu consegui limpar a lista aqui, tá? Essa lista, isso aqui que está aparecendo aqui é só porque a lista tá com lixo de memória, tá? Não é porque ela não foi limpa, não. Tá tudo certo aqui. Então a gente tá conseguindo aqui, tá? Basicamente aqui em cima, ó. Eu preciso colocar que a lista é nula antes, né? Ou então antes ou depois. Eu acho que depois fica até melhor, né? Faz mais sentido. A gente... não. No começo faz mais sentido. Aí se a gente fizer isso, a lista é limpa de verdade, tá? Então, beleza, tá? Tudo o que a gente fez aqui, tudo deu certo, né? Tanto de arquivos, tanto de... Aqui só alguns probleminhas, tá? Mas, enfim. A gente teve que corrigir algumas funções depois, mas, basicamente, tá funcionando de forma muito boa aqui, tá? Tudo, tá? Que a gente testa aqui. Tá? E é isso aí, tá? Eu vou notificar depois aí sobre o problema ali de verificação, tá certo? Eu vejo alguma coisa que eu posso fazer sobre isso. Enfim, até mais, muito obrigado e até a próxima. Tchau!